Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Gente, eu me chamo Ruth Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu irei falar sobre a evolução dos peixes fósseis e sua importância para o ensino de biologia. Solta a vinheta! Ainda não inventaram uma máquina do tempo, mas no vídeo de hoje eu irei te levar a milhares de anos atrás, mais precisamente na Era Paleozoica. Mas antes de começarmos essa viagem, é preciso entender o que são fósseis e o que são peixes. Para a paleontologia, os fósseis são considerados restos ou vestígios de organismos que viveram no passado. Ela ocupa-se de estudar a descrição, a classificação, a evolução e a interação desses seres pré-históricos com seus antigos ambientes, e isso inclui os peixes. Mas quem são os peixes? No passado, alguns estudiosos consideravam que peixes era qualquer organismo aquático, e isso incluía os invertebrados, os répteis, os anfíbios, entre outros. Nos dias atuais, esse termo se tornou ainda mais restrito. Logo, podemos dizer que peixe é qualquer organismo vertebrado aquático, que possuem brânquias e possuem apêndices em formato de nadadeiras. Ao longo do seu corpo, possuem escamas dérmicas que são capazes de protegê-lo. Além disso, eles podem ser encontrados tanto em ambiente de água salgada quanto água doce. Atualmente, podem ser encontradas 28 mil espécies viventes. Para se tornarem o que são hoje, os peixes passaram por diversas modificações. Elas foram necessárias para que eles pudessem se adaptarem ao meio aquático. E essas modificações são evidenciadas através do registro fóssil, ou seja, por evidências fósseis. Essas evidências nos levam a acreditar que os peixes vieram de uma linhagem de cordados, ou seja, não vertebrados, de animais não vertebrados, os quais são classificados como organismos deuterostomados. Ao longo do seu corpo possuem uma estrutura chamada de notocorda, a qual é responsável por dar reforço ao eixo corporal do animal. Como foi citado anteriormente, os peixes são considerados vertebrados aquáticos. Logo podemos dizer que eles estão dentro do filo Chordata do subfilo Vertebrata. Os primeiros vertebrados agora apresentavam um avanço em relação aos chordados não filtradores. Ou seja, eles agora possuem crânios, são considerados animais craniatas. Além disso, possuem órgãos sensoriais como olhos e nariz. Eles usavam musculatura faríngea, recentemente adquirida, para introduzir água na boca e sobre as brânquias, que é utilizada agora para respiração. Ainda sobre os primeiros vertebrados, podemos dizer que eles eram animais predadores e não filtradores. Muitos deles também apresentavam uma armadura óssea, composta de osso e outros tecidos mineralizados. Diante disso, iremos conhecer os diferentes tipos de peixes primitivos, vertebrados e craniados mais antigos que já existiram. Os peixes agnata. Os agnatas compreendiam o grupo de peixes desprovidos do aparelho maxilomandibular, ou seja, eles não possuíam mandíbulas. As formas extintas de agnatas são conhecidos como ostracodermos, muitos dos quais apresentam uma espessa carapaça cefalotorácica. As primeiras formas são representadas por escamas no período cambriano e os últimos representantes são do devoniano. Os ostracodermos possuíam aberturas nasais, que poderiam ser chamadas de monorrinas ou diplorrinas, ou seja, uma ou duas aberturas. Eles mediam cerca de 10 a 50 centímetros de comprimento. É importante ressaltar que as narinas estão associadas ao olfato e não à respiração. Podemos observar nesta imagem o Larnovaspis, um ostracodermo primitivo que possuía em sua estrutura grandes placas ósseas, capazes de protegê-los contra a predação. Depois de conhecer um pouco sobre os ostracodermos, peixes agnatas do passado, nós temos hoje dois grupos que são representados como organismos sem mandíbulas, que são o grupo Myxine e Petromizonida. Os Myxine compreendem as feiticeiras e as bruxas do mar, e o grupo Petromizonida compreende as lampreias.
Os representantes de ambos os grupos não possuem mandíbulas, nem ossificação interna, nem escamas e nem nadadeiras pares. E os dois grupos compartilham aberturas branquiais em forma de poros e corpo anguiliforme, como podemos observar nas imagens. Além disso, eles são considerados os mais primitivos vertebrados viventes. Não podemos nos esquecer dos conodontes. Estudos recentes apontam que os conodontes são estruturas similares à dentina, encontrados em um tecido peculiar dos vertebrados. Os conodontes possuíam musculatura segmentada, uma notocorda, cauda pós-anal e órgãos sensoriais desenvolvidos. Até agora, a nossa viagem foi sobre conhecer os peixes agnatas, que são vertebrados sem mandíbulas. Gente, nós conhecemos os ostracodermos primitivos, nós conhecemos os atuais, que são as lampreias, que são os peixes bruxa, e a partir de agora nós iremos conhecer outro grupo de peixes, que de acordo com a evolução desenvolveram maxilas. Eles são conhecidos como peixes gnatostomados. Acredita-se que os gnatostomados surgiram da irradiação dos peixes agnata. E agora, com maxilas desenvolvidas, os peixes se tornaram predadores, pois permitiu que o cardápio fosse ampliado, o que antes era somente por filtração. Apesar da semelhança dos arcos branquiais entre agnatos e gnatostomados, as mandíbulas se originaram de tecidos diferentes. E quem são os peixes gnatostomados? Bom, os gnatostomados primitivos, eles são todos de hábito aquático. E sua linhagem está voltada para os condríctes, os placodermos, os osteíctes e os acantódeos. A partir de agora, nós iremos conhecer cada representante desses grupos. Os primeiros são os condríctes, gnatostomados mais antigos. São peixes que possuem estrutura cartilaginosa e com escamas em forma de dentículos, que foram preservadas como fósseis no final do Ordoviciano. É dentro desse grupo que nós encontramos as arraias, os tubarões e as quimeras. A dentição e a maxila dos tubarões, como por exemplo, é usada para rasgar alimentos, ou seja, hoje o tubarão é um dos predadores mais ferozes dos oceanos. Em seguida, nós temos os peixes placodermos. Esses peixes já estão extintos. Os placodermos são gnatostomados, que apresentam em sua estrutura placas dérmicas com até 5 centímetros de espessura, formando uma extensa carapaça cefálica. Em sua maioria, não apresentam dentes, e sim lâminas ósseas, para o corte e manipulação de alimento. Alguns representantes de placodermos são convergentes com os condríctes, chegando a medir 10 metros de comprimento, sendo um dos maiores predadores que as águas já viram. Já pensou achar um predador desse tamanho? Os placodermos chegavam a pesar 4 toneladas, como é o caso do Dunkleosteus, que ocorreram apenas no Siluriano e no Devoniano. No registro fóssil, as estruturas que se preservam é a cefalotorácica. O restante do corpo dos placodermos se decompõe. Partimos agora para o outro grupo de gnatostomados também extinto, os acantódeos. Eles são representados pelos peixes com esqueleto parcialmente mineralizados e com espinhos nas nadadeiras. Durante muito tempo, os acantódeos foram considerados gnatostomados mais antigos do registro fóssil, sendo encontrados desde o Siluriano e extintos no final do Perniano. E por fim, nós temos os osteíctes, que compreendem os peixes que possuem esqueleto ósseo, sendo eles os mais diversos nos ambientes atuais. Sua existência se dá desde o Siluriano. Os osteíctes podem ser divididos entre actinopterygem, que compreende peixes de barbatana raiada, e sarcopterygem, que possui barbatana carnosa. Atualmente, podemos citar um fóssil vivo, que é o Coelacanth latimeria, os quais são actinísteos. Nesta imagem, podemos observar o gênero do Coelacanth latimeria,
que é um relíquio marinho sobrevivente de um grupo de peixes de nadadeiras lobadas, que floresceu há cerca de 350 milhões de anos. Gente, e aí? Vocês gostaram da viagem? Gostaram de conhecer os principais grupos? Gostaram de voltar na era paleozoica e conhecer os peixes que deram origem aos grupos que a gente conhece hoje, que antes eram sem maxilas e agora é com maxilas? E qual a importância de a gente aprender sobre a evolução dos peixes através dos fósseis, né? Porque os fósseis são umas evidências deixadas pelo passado, que a gente sabe que o planeta passou por inúmeras modificações climáticas e geológicas, e ser preservado, as coisas serem preservadas e restarem os fósseis, os vestígios de fósseis que nos levam a crer que certos organismos tinham tais características, que desenvolveram tais características, é muito interessante, é muito importante. Tanto é que na Base Nacional Comum Curricular, né, nossa conhecida BNCC, diz que é importante o ensino de paleontologia nas escolas para os alunos, tanto na educação básica quanto na educação avançada, desde o ensino fundamental ao ensino médio, que é importante saber disso, porque outras espécies, não somente os peixes, teve a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Por isso que é importante a gente saber o porquê que os peixes têm nadadeiras, o porquê que os peixes desenvolveram brânquias, o porquê que os peixes agora têm maxilas. O próximo grupo que fala sobre essas evoluções é o grupo dos anfíbios, né? Então, a BNCC ela diz que o aluno tem que ser instigado para ter curiosidade para poder buscar aquilo. Eu vi nos programas de televisão uma propaganda que dizia assim: são as perguntas ou as respostas que movem o mundo? Eu acho que os dois, porque se você tem perguntas e você não tem resposta, você vai para onde? Vai fazer o quê? Se alguém pergunta assim: professora, por que os peixes antigamente eles não tinham mandíbulas? E por que eles têm mandíbulas hoje? Então é importante a gente saber o que aconteceu naquele passado, por que eles tiveram, o que foi que aconteceu que fizeram com que eles sumiram também, a extinção em massa, né, que aconteceu também não somente dos dinossauros, mas também de peixes, de répteis, de anfíbios, diminuíram as suas populações. Então, é importante para o aluno saber disso, aprender isso, para entender como que acontece a evolução dos outros grupos também. Gente, uma curiosidade sobre registro fossilífero aqui no Brasil que nós temos é a Bacia do Araripe. Lá encontra-se diversas espécies de fósseis antigos de peixes, que vocês podem ir lá. Tem até um guia na internet, se vocês procurarem, guia prático de identificação dos peixes na Bacia do Araripe, vocês vão encontrar. E, gente, eu quero agradecer a vocês por terem ficado até aqui, por ter aprendido pelo menos um pouco, que eu possa ter tirado vocês um pouco do escuro, sobre um pouco da evolução, né? O escuro de não saber o que aconteceu, mas foi uma aula muito breve. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha e compartilhem com os amigos. O próximo vídeo, eu não sei quando vai sair, mas até a próxima. Beijos!